Olá, amigos. Meu nome é César Antônio Grisa, sou parapsicólogo clínico, trabalho com terapia há cerca de 17 anos, dentro do método chamado Sistema Grisa, que é um método de parapsicologia clínica, e fui convidado para ser um dos palestrantes desse congresso online, que é o segundo Congresso Nacional da Depressão, que tem como título Caminho para a Superação. Conforme combinado, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre depressão e falar também de como eu, como pessoa, passei por esse processo e superei ele. Então, antes de eu contar um pouquinho dessa história para vocês, de como que foi enfrentar esses fantasmas, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da depressão em si. Dentro do sistema Grisa, da forma como nós percebemos e entendemos a manifestação da depressão, nós sempre tivemos como um cuidado muito grande buscar entender as origens do processo depressivo. Vocês vão ver, à medida que eu for contando a minha história, o quanto eu pude comprovar na prática aquilo que eu já trabalhava de certa forma com os meus clientes, mas num campo teórico. Então, a depressão, ela é um problema hoje que, infelizmente, acomete uma grande parcela da população mundial. Aqui no Brasil não é diferente. Mas o que é depressão? Depressão, antes de mais nada, é um estado onde nós nos sentimos, normalmente, além de melancólicos, tristes, com uma característica muito especial, que é a perda do sentido de viver. É a sensação de vazio, é aquela sensação de que as coisas realmente perdem sentido. Parece que a gente vê o mundo mais cinza. Dentro das nossas pesquisas, nós podemos observar que, em virtude de algumas mudanças que estão acontecendo nos últimos anos, uma característica principal é que no caso vem surgindo, e cada vez mais forte, esse movimento cada vez mais forte, é essa questão das pessoas, de nós seres humanos, estarmos cada vez mais com medo de ter filhos. Então, a depressão, ela tem uma origem nessas mudanças que estão acontecendo e que afetam diretamente o ser humano, que produz uma certa rejeição, uma certa rejeição à maternidade, um medo, uma insegurança muito grande, de ter filhos e dar conta desse processo. Então, nós estamos falando de uma origem da depressão que começa já no útero materno. É muito comum hoje nós vermos mulheres, famílias, pais, incluindo o próprio homem, cada vez mais inseguro e afetado por esse fantasma, que é: será que eu vou dar conta, não só de colocar um filho no mundo, mas também de criá-lo? Então, existem vários motivos hoje que levam o ser humano a passar por esse processo de rejeitar, consciente ou de uma forma mais subconsciente, a maternidade e a paternidade. Obviamente, como esse processo acontece, e ele é muito mais especial, o processo ele acontece dentro de um útero, a participação da mulher nesse processo ela é maior. O homem participa positivamente ou negativamente à medida que ele influencia positivamente ou negativamente a gestante, ou a companheira dele, a esposa, enfim, a namorada,
né? Hoje em dia são enormes as variáveis, né? Então, se a depressão tem origem no útero materno, isso significa que esse bebezinho que está sendo gerado, ele já está vindo com uma predisposição a um determinado momento da vida sofrer de depressão, sofrer de ansiedade, sofrer de, enfim, até mesmo de crise de pânico, né, e a própria síndrome do pânico. Então, a depressão, na verdade, é uma programação a nível mental que fica lá guardadinho dentro de nós, de rejeição, né, de uma rejeição relativamente profunda, né, uma rejeição a filhos, uma rejeição à vida, né, uma rejeição, muitas vezes, à condição de vivenciar com tranquilidade o papel de mãe e de pai. Como que nós chegamos a isso? Né? Observando, né, em vários, inúmeros atendimentos de muitas e muitas pessoas, de que as pessoas que sofriam ou tinham mais possibilidade de sofrer de depressão tinham, de certa forma, passado por algum tipo de problema, de dificuldade, de conflito, né, que podem vir já, né, de outras gerações, mas que quando chega na geração onde esse indivíduo ele é gestado, né, muitas vezes ele é gestado numa condição, por exemplo, onde a mãe não se sente preparada, né, ou não está totalmente preparada emocionalmente para ser mãe, às vezes por características próprias, às vezes por uma questão de ter uma gestação que não foi planejada, às vezes pelo fato, né, de engravidar, né, uma hora também indesejada ou uma situação indesejada. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, um mundo onde cada vez mais a gente percebe toda uma desestruturação familiar, a gente percebe cada vez mais um aumento significativo, uma insegurança cada vez maior de se colocar filhos no mundo, né? A insegurança de criar esses filhos. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter dinheiro para conseguir dar uma boa educação, para conseguir dar boas condições ao meu filho ou à minha filha, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Notem vocês, por exemplo, antigamente, quando nós morávamos mais no campo do que na cidade, se costumava ter muitos filhos, e cada filho que nascia, de certa forma, era uma bênção, porque era uma mão de obra para ajudar em casa, para fazer com que a família pudesse ser mais próspera, né? Onde cada um exercia já desde cedo uma função. Né? Hoje, no mundo moderno, tudo isso mudou. Criar um filho demora muito mais tempo, né? É comum a gente ver hoje filhos que chegam à vida adulta ou se sentem adultos depois dos 30, 35, 40 anos, e alguns ainda vivendo na casa dos pais. Então, todos esses fatores são importantes para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? A nível emocional, a nível afetivo, está acontecendo dentro de nós a nível de mente humana, né? Como essas situações todas estão influenciando o nosso comportamento, como que essas situações, essas vivências, né? Essas programações, elas vão influenciar na nossa vida. Então, para que a gente possa entender de uma forma um pouco mais didática isso, à medida que eu for contando um pouco da minha história, eu vou estar falando algumas coisas, não só de como foi a minha depressão, mas fazendo algumas pontes com relação à minha história de vida, para vocês poderem entender isso melhor. Bem, como clínico, nunca imaginei que um dia eu iria viver uma depressão
tão profunda como a que eu vivi. Os meus primeiros sinais, primeiros sintomas de depressão aconteceram, né, quando eu tinha 33 anos de idade. Eu tinha saído de um relacionamento, né, de cerca de 8 anos. Eu estava buscando, né, me readaptar a essa condição, e obviamente que quando eu saí desse relacionamento, né, eu passei a viver um período de dúvidas, de crise, né, assumi, para poder superar essa separação, eu precisei realmente colocar o foco em outras coisas. E não colocar o foco em outras coisas, como, por exemplo, no trabalho, assumindo mais coisas, né, eu acabei gerando um processo também de estresse, onde, obviamente, eu tive uma perda significativa de energia física e mental. Quando eu tive eu me dei conta dos meus primeiros sintomas de depressão, após o término desse relacionamento, já tinham se passado cerca de 3 meses, e eu estava naquela dúvida, né? Volto, não volto, volto, não volto, né? Algo me dizia, né, que eu precisava seguir em frente, mas algo me prendia, me segurava, como se eu não tivesse condições, forças para fazer essa mudança. Em um determinado momento, então, quando eu me deparei com essas dúvidas, onde eu entrei num conflito maior de ter que tomar uma decisão, isso consumiu muito a minha energia. E eu comecei a ter dificuldade para dormir, comecei a ter pensamentos obsessivos com essa situação, né? É como se tivesse uma cobrança interna, né, me empurrando, né, para poder me libertar disso. Então, chegou um determinado momento, né, em que eu senti realmente que eu estava sem energia, que as coisas começaram a não fazer mais tanto sentido, né? Eu comecei realmente a não ver mais graça nas coisas. Essa depressão abriu as portas para um transtorno de ansiedade, onde eu acabei tendo algumas crises de pânico. Até que isso chegou num ápice, onde eu me deparei um dia, num domingo à tarde, na minha casa, pensando, né, na possibilidade de me matar. Quando eu me dei conta de que eu estava realmente com uma motivação suficiente para fazer isso, por não ter outras motivações de vida, eu passei a mão no telefone, liguei para um amigo meu que era psiquiatra e falei da minha condição. Ou seja, eu deixei meu orgulho de lado e fui pedir ajuda. E nessa conversa com esse meu amigo, praticamente uma consulta, né, ele me falou de que, pelo fato de eu estar deprimido já há algum tempo, que provavelmente eu criei uma alteração já química no meu cérebro, e eu precisaria então, né, talvez de uma medicação para me dar um suporte naquele momento. Claro que ele deixou claro que não era isso que iria resolver o meu problema, apenas me dar condições de lidar com o problema um pouco melhor. Então, nesse período, né, eu recorri a várias ajudas. Eu aceitei, né, tomar um antidepressivo por um tempo e tomar um ansiolítico em casos de emergência, quando eu estivesse à beira de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Muito bem. Feito isso, eu comecei a ter mais tempo para fazer atividade física, para também me fortalecer meu corpo, buscando descansar. O remédio me ajudou a dormir um pouco melhor, né? E busquei, né, por outras formas também de ajuda. Entre elas, na época, né,
eu imaginava assim, como que eu vou fazer terapia com alguém que trabalha dentro do mesmo sistema que eu? Será que eu vou me permitir? Até que eu comecei algumas sessões então com um outro médico, que era psicanalista também, onde tive algumas sessões de conversa com ele, que graças à minha formação, meu conhecimento, eu pude aproveitar bem essas sessões. Eu pude me dar conta de que tinha um bebezinho dentro de mim que precisava crescer, amadurecer, né? Uma criança interior que precisava ser, de alguma forma, alimentada, cuidada. E então eu fui buscar saber realmente, bem, eu trabalho com isso, então o que está me impedindo de ir em busca da minha história de vida? Nessa época, meu pai, que também é parapsicólogo, e que é o mentor desse sistema, ele estava morando em João Pessoa, na Paraíba, junto com a minha mãe. E, obviamente, que buscar algumas informações dessa distância ficou um pouco complicado. Mas um dia que eu estava num momento me sentindo ruim, eu liguei para ele e nós resolvemos então fazer uma hipnose por telefone. Nesse dia então eu me acomodei no sofá, coloquei o telefone para ouvir a voz do meu pai, onde ele me conduziu num processo hipnótico para trabalhar essa questão do que a gente acredita ser a origem da depressão, que é o sentimento de rejeição, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de ser colocado de lado. Mas de onde vinha esse medo? Eu sabia que tinha com certeza uma origem intrauterina, e para isso eu precisaria buscar maiores informações com a minha mãe. Mas nessa sessão de hipnose por telefone, eu lembrei de uma situação de quando eu era criança, onde eu e minha irmã, eu tenho uma irmã 3 anos mais nova, onde eu e minha irmã, nós acabávamos competindo muito, nós brincávamos também, mas a gente acabava brigando muito e muitas vezes levando a mamãe a um estado de estresse, né? Com 2 crianças pequenas, né? Uma mãe que tinha lá suas limitações também, suas dificuldades. E nessa cena me veio, né, uma cena em que minha mãe dizia que iria embora de casa, né, se a gente não parasse de brigar. E realmente ela, em uma determinada situação, onde eu acabei lembrando, ela pega uma mala e ela se dirige em direção a um ponto de ônibus. E me vem nitidamente a lembrança de eu correndo, criança, uns 5, 6 anos de idade, desesperado atrás dela, pedindo para ela voltar, para ela ficar. E nesse momento eu fiz uma catarse, onde eu chorei muito, e meu pai me ajudou num processo de compreensão ali, e poder ver essa situação de uma forma diferente, o que ali naquele primeiro momento me ajudou bastante. Bem, depois disso, como eu estava muito sensível, e essa sensibilidade que a depressão causou, ela me fez comprovar algumas coisas que nós estudamos aqui, que é a relação, né, do sofrimento com o desenvolvimento, o desabrochar da paranormalidade. E realmente foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu estava mais deprimido, ao mesmo tempo me sentia muito sensível. E eu me transformei realmente numa parabólica. Eu tive em várias situações, eu vivenciei fenômenos de sonhos premonitórios, visões, insights, fenômenos telepáticos. Eu estava realmente captando tudo à minha volta, só que eu não sabia muito bem como organizar tudo isso dentro de mim. Bem, então, durante todo esse período, era mais ou menos dezembro de 2003, eu tinha, antes de cair em depressão, eu estava programando uma viagem com 3 amigas minhas, colegas na época, que nós iríamos fazer uma viagem para o Nordeste, e eu, por ser o único homem ali, eu iria inclusive dirigir uma boa parte dessa viagem. Seria uma viagem de 30 dias, onde a gente faria uma viagem de carro, de caminhonete, saindo de Curitiba.
E como eu estava muito sensível, eu estava pensando em desistir da viagem. Quando eu falei para elas que eu iria desistir e elas me disseram que elas iriam fazer a viagem mesmo sem mim, né, algo lá dentro mexeu comigo. Eu falei, não, mas eu vou. E foi onde eu então decidi colocar os remedinhos na bagagem. Nessa época eu ainda estava tomando medicação. E fizemos então um roteiro de forma que pudéssemos passar o Natal com meus pais lá em João Pessoa. Bem, eu fui para a viagem. Nessa viagem eu fiquei no mínimo até o 15º dia dessa viagem, mais ou menos. Eu me sentia realmente ainda bastante sensível. Escrevi várias poesias durante a viagem. A minha criatividade aflorou muito, mas sempre naquela condição de não conseguir sorrir com naturalidade, de me sentir ainda um pouco preso, inseguro, né? Enfim. Quando, por volta do 15º dia, nós estávamos em Morro do São Paulo, na Bahia, eu tive o último contato com essa pessoa com a qual eu tive um relacionamento, que foi por telefone. Nesse mesmo dia, né, eu acabei me permitindo conhecer uma moça, né, que na época, né, como eu estava solteiro, eu conheci essa moça e aquele processo todo ali de estar pela primeira vez, depois de algum tempo com uma pessoa legal, enfim, me ajudou muito a melhorar a minha autoestima. E a partir desse dia, então, eu resolvi virar a página e resolvi seguir em frente. Então, os últimos dias de viagem, né, acabamos passando alguns dias lá, cerca de 2 dias, nessa época de Natal, na casa dos meus pais, lá em João Pessoa. Eu tive a oportunidade, então, de conversar com eles, conhecer um pouquinho mais da minha história. O que eu descobri? Nessa conversa com a minha mãe, eu fui buscar saber quem era esse bebezinho que berrava dentro de mim, né? Que me impedia de fazer essa transformação que já deveria ter sido feita aos 33 anos de idade, que era sair de uma adolescência emocional para uma vida adulta. Então, eu descobri que já no 4º mês de gestação, minha mãe teve uma ameaça de aborto, um sangramento, onde na época ela tinha, para ir no médico, ela tinha que fazer uma viagem de trem entre uma cidade e outra, uma distância razoavelmente pequena, de 30 quilômetros talvez, mas grávida, imagina, né? Imaginem vocês dentro de um trem, né? Chacoalhando, enfim. E aí, chegando no médico, o médico orientou ela dos cuidados que ela precisava ter, enfim. Ela, mesmo sendo sempre foi uma mulher muito inquieta, agitada, ela tomou alguns cuidados que me levaram, então, até o momento do nascimento, o momento do parto. Bem, eu sou o primeiro filho desse casal, o filho mais velho, sou o primeiro sobrinho, o primeiro neto, fui muito esperado menino, e continuando então a conversa com a minha mãe, eu quis saber um pouco mais então sobre esse processo de nascimento e descobri que eu nasci de um parto muito difícil, onde, segundo ela chegou a perder as forças, de tanta força que ela fez para me colocar no mundo. E tudo indica, obviamente, que eu estava num sofrimento fetal e com dificuldade também para fazer força para vir ao mundo. Bem, esse nascimento difícil foi algo mais ou menos assim, com uma enfermeira gritando no ouvido da minha mãe, algo do tipo: faça força, mulher, senão você vai matar teu filho, faça força, mulher, né? Senão você vai matar teu filho. Como uma forma de ela tirar todas as forças dentro dela para me colocar no mundo.
Bem, com certeza isso gravou no meu subconsciente, né, uma imagem ameaçadora, né, onde de alguma forma eu por muitos anos tive problemas no relacionamento com a minha mãe, principalmente quando eu entrei na adolescência, onde eu sentia muita raiva dela. E isso começou a fazer sentido, né? Minha mãe, é como se minha mãe não estivesse fazendo força, como se ela fosse uma ameaça de morte para mim. Então essas coisas começaram a se encaixar e começaram a se organizar, né, à medida que eu fui colhendo essas informações. E aí veio uma nova surpresa. Depois do meu nascimento, a minha mãe tentou me amamentar por cerca de 20 dias. E como eu sugava muito, acreditava-se que eu estava mamando no peito. O fato é que depois de 20 dias eu já tinha perdido 900 gramas, quase 1 quilo. Eu tinha nascido com 2,8 kg, já não tinha nascido com peso ideal, né? E caí para 1,900. Então eu estava morrendo de fome. E tudo indica que eu não tinha força na sucção, né? Hoje a gente sabe que essa questão de leite fraco é meio que um mito. E tudo indica que eu não tinha, até minha mãe, por ser mãe de primeira viagem, né, eu não conseguia sugar esse leite, ou enfim, ou ela acabava achando que estava me alimentando, mas eu não estava sendo alimentado. E aí vieram, obviamente, as coisas que me salvaram, que foram, acredito até que eu tomei até leite de cabra, né, usaram os leites industriais, né, o que fez com que eu ganhasse peso e conseguisse sobreviver. Bem, então, antes de completar 1 mês de idade, eu já tinha passado por 3 ameaças de morte. 3 ameaças de morte que vieram de dificuldades, pela dificuldade da minha mãe, né, de viver em harmonia o papel da maternidade, né, de ser mulher com o feminino, né, todas essas questões. E aí eu pude perceber que, de alguma forma, né, eu fui vítima, né, de uma rejeição não consciente, mas, né, de uma rejeição que a minha mãe já trazia muito forte, né, com relação à mãe dela, com relação à família. E eu acabei, né, vindo desse útero, né, acabei sendo, de alguma forma, programado com os sentimentos, emoções, pensamentos, mentalidade dessa mãezinha que me gerou. E pude perceber que as crises de pânico que eu tive, que iriam culminar provavelmente numa síndrome do pânico, vinham dessas ameaças de morte. Então eu estou dando 2 informações importantes para vocês, né? Que a rejeição tem origem, né, em um sentimento, a depressão, tem origem no sentimento de rejeição, e que a síndrome do pânico tem origem em ameaças de morte que podem acontecer já na vida intrauterina, principalmente na vida intrauterina e próximo ao nascimento, ou no próprio nascimento. Então, com essas informações, eu fui podendo me autoajudar, né? Busquei fazer um processo de autoterapia também, sendo que nesse ano de 2003, quando nós voltamos de viagem, eu já estava me sentindo melhor, já voltei a trabalhar, né? E acabei gradativamente me fortalecendo. E à medida que eu ia organizando essas coisas dentro de mim, eu fui enfrentando esses fantasmas e fazendo compreensões que foram mudando a minha forma de ver toda essa situação. Vocês notem como eu estou me dirigindo hoje à minha mãe com todo carinho, né? Vejam como foi importante essa transformação para mim. Eu digo que eu enfrentei, nessa época, eu precisei mergulhar no inferno, e tive que sair de lá, mas com certeza, hoje eu posso garantir para vocês, sem sombra de dúvida, que esse processo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o que me tornou muito mais forte, mais seguro, me tornou um profissional muito melhor,
eu pude viver na pele o que meus clientes viviam, tanto do aspecto da ansiedade quanto do aspecto da depressão. Eu digo hoje que eu enfrentei meus demônios e venci. Hoje eu estou com 45 anos de idade, portanto fazem 12 anos que eu nunca mais tive nenhuma crise de depressão, né? Nunca deixei de trabalhar mais por causa de uma depressão, né? Então, na verdade, não tive mais nenhuma crise de pânico, tá? Até essa questão do pânico é importante as pessoas entenderem um pouco melhor isso. O que é ter uma crise de pânico? A crise de pânico não é uma crise de ansiedade, não é apenas aquela sensação de ansiedade no peito. A crise de pânico eu costumo metaforizar da seguinte forma: é como se você fosse um bebezinho, completamente desprotegido, nu, pelado, sem roupa, no meio de uma avenida com os carros passando. A sensação de morte é iminente assim, e você não sabe de onde vem o perigo, você não sabe de onde vem a ameaça. É realmente um fantasma, okay? E eu superei isso cuidando do meu bebezinho interior, cuidando de todas essas fases da minha vida, né, que não estavam bem resolvidas dentro de mim. Hoje eu posso garantir com esse depoimento, né, como eu estava me referindo, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu precisei passar por esse sofrimento, eu precisei encarar isso de frente para poder crescer. Antes dos 33 anos de idade, eu era um César que pensava mais em diversão do que em outras coisas. Eu era um rapaz de 33 anos, mas emocionalmente muito imaturo, adolescente. E vocês notem que essa transformação se deu numa idade bem simbólica. Como eu trabalho com pessoas, eu acredito que nada acontece por acaso. Hoje eu posso afirmar para vocês que um César, aos 33 anos de idade, morreu para que outro pudesse renascer, ressurgir, né, ressuscitar. Então, a minha história se resume nisso, né? Antes dos 33 e depois dos 33. Nesse mesmo ano, depois de superar esses fantasmas, tudo aquilo que eu não fiz num relacionamento de 8 anos, vejam vocês, eu fiz com muita segurança e tranquilidade. As programações que me impediam de casar, de ter filhos, formar uma família, né, o medo que eu tinha de casamento, tudo isso, no momento em que eu resolvi meus problemas, meus conflitos, se dissiparam. Nesse mesmo ano, julho de 2004, eu conheci a minha esposa. Conheci ela no happy hour, onde eu estava com meus amigos. Nesse dia, a gente se permitiu, né, trocar alguns carinhos, namoramos. Ainda durante esse namoro, em virtude de algumas situações, né, que eu prefiro não colocar aqui, a gente acabou morando junto. Em outubro desse mesmo ano, nós noivamos, e em abril de 2005, nós estávamos casando e descobrimos 2 semanas antes do casamento de que ela estava grávida do nosso primeiro filho. E nós casamos na igreja, né, uma festa muito bonita também, e fomos abençoados pelo padre, né, ele fez questão de abençoar esse filho que estava vindo ali. Então foi uma cerimônia muito bonita. Então, tudo que eu não fiz em 8 anos, né, antes dos 33, enquanto eu estava nesse processo de maturidade, de insegurança, de muitos medos, né, muitos desses medos que eu desconhecia possuir, eu fiz de uma forma muito tranquila e segura. Hoje, como eu já disse para vocês, eu estou com 45 anos, sou casado, né, e tenho 2 filhos.
o Pedro e o Gustavo. O Pedro hoje está com 10 anos e o Gustavo está com 8 anos. Claro que nós poderíamos estar falando muito mais sobre isso, e eu peço desculpas a vocês se eu não consegui ser muito didático num primeiro momento, mas eu acredito que agora, contando um pouco da minha história, vocês possam entender um pouco melhor, né, porque eu tenho tanta confiança, né, em dizer isso para vocês, não só pelo que eu aprendi, pelo que eu estudei, mas pelo que eu vivi e vivenciei. Hoje eu acumulo algumas funções no IPAP, que é um instituto de treinamento, Instituto Grisa de treinamento e desenvolvimento pessoal, o IPAP. A marca do Sistema Grisa hoje, ela é uma marca consolidada em vários estados brasileiros, onde a gente, hoje nós temos um curso, né, que formamos para psicólogos clínicos, certo? Que é o curso de aperfeiçoamento e orientação parapsicológica. Ele também é uma pós-graduação e eu sou diretor desse curso. Hoje eu sou também presidente do Sindicato dos Parapsicólogos Clínicos e trabalho, que é a minha maior paixão, trabalho na área clínica, né? Agora muito melhor, né? Com certeza, depois de todo esse processo. Então, eu quero dizer para vocês que estão me assistindo que ainda me emociono quando eu falo dessa parte da minha vida, mas hoje eu me emociono com o coração cheio de alegria, com a certeza da vitória, de ter superado realmente, né, esses fantasmas, principalmente o que originou tudo isso, inclusive as crises de pânico, que foi o fantasma da depressão. Hoje eu não me sinto, não tenho mais medo nenhum de ser rejeitado por ninguém, né? Isso me dá uma segurança, uma tranquilidade, uma confiança bastante grande, tanto que eu estou aqui hoje expondo uma parte bem íntima da minha vida. Eu espero que vocês usem dessa minha história como não apenas um motivador, mas como um processo que possa ajudar o processo de vocês de transformação, né? De poder fazer essa metamorfose, essa alquimia, que é a alquimia, né, de poder amadurecer, de se fortalecer e se preparar para esse mundo que está aí, né, que nos desafia cada vez mais. Quero agradecer muito o convite por poder fazer parte desse congresso e espero de alguma forma estar podendo dar a minha contribuição aqui para vocês. E gostaria de concluir, encerrar essa minha participação aqui com vocês, agradecendo, né, meus pais por me terem colocado no mundo, agradecendo ao Criador do Universo, né, por fazer as coisas com tanto sentido, de uma forma que a gente possa realmente encontrar respostas. Não há nada nesse mundo que a gente não possa encontrar uma resposta, uma solução. Eu acredito que nós estamos vivendo num mundo hoje que nós precisamos realmente ajudar as pessoas nesse processo, não só de superação, mas de transformação, para que a gente possa ajudar de alguma forma a construir um mundo melhor, com pessoas melhores, partindo já desse cuidado maior, né, com as nossas gestantes que estão gerando cidadãos do futuro. Tudo começa ali. E se nós queremos um futuro melhor, nós temos que cuidar desde o início dos futuros cidadãos desse planeta, desse mundo. Enfim, espero realmente poder, de alguma forma, ajudar. E lembre-se, a motivação apenas, ela nos ajuda no primeiro momento. Mas se a gente não der continuidade, não usar a motivação para um processo de transformação, tempo jogado fora.
É como você assistir uma palestra motivacional, te motiva lá por 2, 3 dias e daqui a pouco, né, parece que nada aconteceu. Agora, se você assiste uma palestra motivacional e você usa isso de uma forma que você possa, né, seguir um caminho de transformação, que você possa seguir em frente, buscando, né, tendo essa motivação como impulso para isso, com certeza ela vai estar ajudando. Okay? Lembre-se que o segredo é a compreensão, e compreensão não é apenas entender. A compreensão é você mudar a forma de ver a situação, de forma que isso mude teu sentimento. Quando nós entendemos, nós não mudamos sentimentos. Quando nós entendemos, nós estamos fazendo apenas um entendimento racional. Nós precisamos ter essa comunhão entre mente emocional e mente racional, entre, né, coração e cabeça. Então essa é a minha mensagem para todos vocês. E muito obrigado por me permitirem entrar dentro da casa, da mente e do coração de vocês. Um grande abraço a todos.